principalmente em termos urbanos, depois com a introdução dos bondes, você tem essa possibilidade de circulação de pessoas e de informação ao mesmo tempo. Você pensa que antes da ferrovia, a maior velocidade que uma informação podia viajar era a mesma velocidade com que um ser humano podia viajar. No caso, a cavalo, mais ou menos 50 km por hora. Então, o tempo que uma informação levava para chegar de ponto A para ponto B é o mesmo tempo que o ser humano levava para chegar de ponto A a ponto B, ou no máximo o cavalo ou o navio. A partir da introdução da ferrovia, essa velocidade foi aumentada muito e quase simultaneamente, um pouco uma diferença histórica de talvez 10, 15 anos, introduziu-se o telégrafo. E pela primeira vez na história da humanidade, a informação viajava muito mais rápido do que o ser humano, ou o cavalo, ou o navio podia carregar essa informação. A partir disso, você tem uma disjunção entre a velocidade da informação e das coisas, que resiste até hoje. Aliás, cada vez mais, né? Hoje, quando você pensa que um ser humano pode viajar a 1000 km por hora num avião, mas uma informação viaja instantaneamente de um lado do globo para o outro, né? Você manda um e-mail aqui e ele está em Xangai um segundo depois, apesar dele ter pego um caminho muito mais tortuoso do que você pegaria no avião. Isso é muito interessante, essa disjunção da velocidade da informação de viajar e a velocidade das coisas de se locomoverem. É uma disjunção que tem muito a ver com a nossa percepção de que está tudo acontecendo rápido demais, que as coisas estão que todo mundo está sempre com pressa, porque não dá tempo de fazer as coisas. Isso tem a ver muito com essa compressão do espaço-tempo, como foi apelidado pelo geógrafo David Harvey em tempos anteriores à internet. É interessante pensar, isso aqui é um projeto de bonde, onde já aparece uma propaganda. Vocês veem que o projetista, ao projetar o carro de bonde, teve o cuidado, o interesse de colocar uma propaganda no bonde para demonstrar essa possibilidade. O café papagaio é o mais saboroso. O café papagaio, incidentalmente, era um dos cartazes lá naqueles tapumes da Travessa do Comércio. É interessante perceber essa possibilidade da mensagem estar no veículo. Quando o publicitário fala muito em veículos de informação. Nesse caso, é literalmente um veículo de informação. Voltando àquela história do tempo antes da ferrovia, né? As pessoas não estavam em movimento, não iam para lugar nenhum, não iam consumir nada, não precisavam ver cartazes anunciando produtos e serviços. A partir do momento que as pessoas estão sendo transportadas de um lado para o outro, estão indo do local de trabalho ao local de moradia, estão tendo excedente de salário para comprar coisas, aí torna-se interessante anunciar para essas pessoas. É interessante que, concomitantemente, elas estão em veículos indo de um lugar para o outro, né? Estão pegando o bonde do trabalho para casa. Nesse bonde tem informação publicitária, dentro, fora, ao longo da via. A pessoa é uma informação. A pessoa passa a tratar o seu vestuário como uma forma de exprimir quem ela é, o que ela pensa, o que ela pretende ser. Os edifícios passam a ser codificados como informação, não uma informação estrutural, mas uma informação simbólica. Esse processo que aconteceu ao longo dos séculos XIX e XX e que resultou no mundo que nós vivemos hoje, esse mundo codificado, cheio de telas e informações, é um processo onde todos estão em movimento em torno de todos, o tempo todo, né? Hoje ninguém pega mais bonde, né? Hoje você dentro do ônibus ou metrô, lendo o seu jornal e olhando para a propaganda à sua frente, e passando pela rua sinalizada e vendo propaganda em outdoor na rua, você está inserido num sistema de leitura, de transmissão de informação, e aí chega uma mensagem no seu celular com a foto de alguém. A quantidade de instâncias de troca de informação e de um informando o outro, realmente é aquela situação de galeria de espelhos que eu estava
no início. Enfim, resumindo o que eu estou falando sobre essa questão de tudo ser interligado com tudo, nós temos um mundo onde tudo opera em redes. E a maior rede de todas é a informação. Isso é quase uma obviedade nos tempos da internet. Hoje em dia, rede se tornou a metáfora mais comum do mundo, até banalizada, mas é importante a gente pensar sobre a formação dessa rede. Isso aqui é um um anúncio da revista Cruzeiro, de 1931, anunciando o Telégrafo Nacional. É curioso para mim, como historiador da arte, perceber essa mistura incongruente de linguagem alegórica do século XIX, a figura da república com a espada e o barrete frígio na cabeça e a toga grega, tentando anunciar o telégrafo. Como que o artista, no caso Murilo de Salles, conseguiu resolver, equacionar esse conflito de linguagens de uma época com outra época. Como você vai... Aí ele teve essa solução, eu acho bastante feliz, de fazer os raios saindo da mão dela, da mão esquerda. Aí ele cria uma ideia, inclusive aqui as cores estão um pouco alteradas, os feixes de luz caindo do céu são verdes e amarelos, uma tentativa, talvez mal sucedida, de falar sobre esse novo mundo, onde o Estado está provendo as pessoas com informação e a possibilidade de comunicá-la. Pode passar. Uma vez que as pessoas se interligam às redes, esse é o caso de todos nós somos dependentes, dependentes das redes. Uma vez que você está interligado às redes, você depende dessa rede para poder exercer as tarefas mais banais. Então, por exemplo, assim, se nós não estivéssemos interligados à rede elétrica agora, vocês não estariam assistindo esse PowerPoint, porque seria impossível. Pode passar. Às vezes nós não pensamos o quanto estamos interligados às redes para satisfazer as nossas necessidades mais básicas. As pessoas não pensam sobre de onde vêm os alimentos que nós consumimos, de onde que vêm os transportes que nos transportam, e assim por diante. É interessante quando você vem numa feira como essa que está acontecendo aqui agora, e você passa a perceber a importância da cadeia produtiva, dos fabricantes, dos empresários que estão por trás dessa rede, que põem essa rede em movimento. É muito fácil para nós, eu acho que usuários no dia a dia, abstrair da rede e naturalizar a rede, como se ela fosse uma coisa dada, uma coisa que se sustenta por si só. Ela não se sustenta por si só. Pode passar. As redes precisam ser gerenciadas. Isso é uma imagem que eu adoro, essa imagem da revista Seleções, uma revista que foi bastante lida no Brasil até os anos 70, se não me engano. Acho que ela ainda existe, não tenho certeza. Isso é um anúncio de 1952 da General Electric. E acho que vale a pena atentar para o texto do anúncio, todas as noites... Como é que é? Todas as noites... Eu não consigo ler daqui. Vocês conseguem ler daí? Tá bom, tá ótimo. Eu acho maravilhosa a ideia de um milagre que se renova todas as noites. Não deixa de ser um milagre. Você vê que na parte superior, ele criou essa zona dividida por essa linha diagonal. Na parte superior tem uma representação da cidade de São Paulo, com esse mundo codificado, as luzes, os neons, as propagandas, um mundo codificado por texto, imagem, por luz. E aí abaixo dessa linha diagonal ele colocou um dos engenheiros da GE trabalhando em sua pranchetinha, quase um fantasmazinho, sem nenhuma volumetria, só uma linhazinha de contorno, mas ele é o ser invisível que está por trás da rede, que faz funcionar a grande cidade. Concepção gráfica tipicamente anos 50, hoje nós achamos isso muito bobinho, muito goiabinha, como diz uma amiga minha, mas essa concepção apesar da concepção gráfica um pouco ultrapassada,
essa ideia é a ideia fundamental que eu estou tentando transmitir para vocês hoje. O designer é uma dessas figurinhas que está na parte de baixo, abaixo dessa linha diagonal. O designer, todo projetista, e também os empresários, também, de certa forma, os usuários. Os usuários são, em última instância, os responsáveis por manter o sistema. O sistema são os usuários, até porque todo projetista, todo fabricante, todo empresário também é usuário. Então, o sistema se sustenta por si só? Não, ele se sustenta pelo conjunto de ações que os usuários fazem incidir sobre ele. Tentando simplificar e ao mesmo tempo complicando, a sociedade se sustenta pela nossa crença nela, né? Nós acreditamos que ela existe e nós fazemos ela existir. Então, as redes precisam ser gerenciadas. Por quem? É uma bela pergunta. Voltando então à questão da informação na paisagem, né? A informação na paisagem, ela pode ser lindamente ordenada, como é o metrô de Londres, retratado aqui, as informações todas contidas no seu devido espaço, com o mesmo tamanho, padronizadas, organizadas, limpas, lindíssimas. Inclusive aqui nessa imagem, nessa fotografia, aparece nesse primeiro painel aqui no plano mais próximo, cartazes antigos do metrô, o metrô celebrando a sua história de informação visual. Ou então pode ser, como nós conhecemos mais aqui no Brasil, pode passar o slide, ela pode ser menos ordenada, né? Essa informação menos ordenada opera exatamente da mesma forma que a informação mais ordenada. A única diferença, bom, vocês sabem quais são as diferenças. Agora, eu acho interessante ver a operacionalização dessa informação, o que ela tem em comum, né? O que essas duas situações, aquela visão do interior do metrô de Londres tem em comum com essa linha de trem absolutamente desorganizada. Tem a mesma relação de ocupação informacional, digamos assim. A informação pode ser estritamente planejada, vocês sabem muito bem o que é planejar um sistema de comunicação visual, um sistema de sinalização, um sistema de identidade visual, a palavra-chave é sistema, né? Ou ela pode ser mais ou menos espontânea. E essa informação espontânea me interessa muito, porque ela fala muito sobre... quando nós pensamos em design de informação, nós enfatizamos muito a questão do design. Mas a informação, ela pré-existe a possibilidade dela ser projetada de um modo ou de outro modo. Ela necessariamente vai ser projetada, né? Como ela é projetada e como nós percebemos esse projeto é o que eu acho que é o ponto vital que eu quero passar para vocês aqui. Nós temos uma tendência a pensar o design como algo que se aplica esteticamente. As pessoas falam essa palavra até com um certo grau de nojo no meio do design. A gente aplica a gente trata a informação e melhora ela, a gente trata o aspecto, a apresentação dos artefatos, dos objetos materiais e melhora eles, torna eles mais palatáveis. Ou então ela pode existir num estado mais bruto, num estado mais desordenado. E esse estado desordenado tem muito a nos ensinar. Eu quero ser um pouco contrário aqui, um pouco subversivo até, e falar que essas coisas que não estão resolvidas têm muito a nos ensinar sobre o que nós queremos resolver, o que nós estamos tanto tentando resolver. Pode passar. Como se decide qual informação é relevante, né? Qual informação deve ser levada em conta. Aqui nessa fotografia, a gente tem, o fotógrafo teve uma intenção, eu não sei quem é o autor dessa fotografia, se não teria dado crédito. Nessa fotografia, ele tem uma intenção de sugerir uma brincadeira visual, né?